Romanos. Romanos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 14 e também o versículo de número 15. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e também o versículo de número 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Alguém precisa ser enviado. Alguém precisa assumir a responsabilidade de que ele é um missionário. A igreja contemporânea, amados irmãos, está com uma incumbência, com uma responsabilidade que os anjos anelaram. Os anjos quiseram estar aqui na terra para ministrar esta palavra, para pregar esta palavra. Mas o Senhor Jesus confiou essa palavra a mim, a você, a todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus. O que significa missão? Qual a relevância dessa palavra para nós? Missão, amados, num vocabulário rústico, para que todos possam compreender, essa palavra significa alguém que está encarregado de cumprir uma tarefa, de fazer uma obra. Quando o missionário sai no campo para ministrar a palavra do Senhor, ele está encarregado de desempenhar um papel, de desempenhar uma função. Isto é missão. Então, qual é o papel da igreja no campo missionário? Ela pode enviar um missionário, ela pode orar pelo missionário, ela pode também contribuir com o missionário que está lá no campo, dando a tua vida, o teu suor, o teu trabalho, para anunciar as boas novas dessa palavra. Portanto, dentro dessa temática, eu queria perguntar para você que me ouve nessa noite: por que fazer missões? Qual a razão? Quais são os motivos pelos quais nós precisamos fazer missões? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer missões, amados, porque Deus, o Criador do universo, o Criador da Terra, do espaço sideral, Deus foi o primeiro missionário. Deus olha para essa terra, amados, e vê a podridão que estava o comportamento humano, as mazelas deste mundo. E ele observa, querido, que os rituais do Antigo Testamento de sacrificar animais, aspergir o sangue, que eram os rituais feitos pelos sacerdotes. Todo esse ritual, queridos, eles não conseguiram salvar o homem, não conseguiram dar para o homem um meio de escape da tua vida. Cobria o pecado do homem, mas o bode, o carneiro, não podia salvar o homem da tua vida de pecado. Quando Deus olha para a lei, amados, a lei também mostrava o pecado para o homem, mostrava que ele estava errado, que ele não estava em pecado, mas a lei não podia dar a vida eterna para o homem. A lei não podia resgatar o homem da tua vida de pecado. Então Deus, amados irmãos, ele se dispôs a ser um missionário. O que ele fez? Ele pega, queridos, o que de mais importante ele tinha no céu, o bem mais precioso que ele tinha, amados,
Ele pega o seu único filho e dá ele como resgate para morrer no seu e no meu lugar, para que nós pudéssemos então ter vida e vida em abundância. Dentro dessa linha de pensamento, amados, Deus foi o primeiro missionário. Por essa razão, eu e você devemos fazer missões. Mas em segundo lugar, qual é o segundo motivo, segunda razão do porquê que nós precisamos fazer missões? Porque Jesus, o Filho de Deus, também fez missões. O segundo missionário, amados irmãos, foi Jesus. Quando ele colocou os seus pés aqui nessa terra, amados, e começou, queridos, o seu ministério. Por onde Jesus passava, Jesus curava. Jesus libertava o povo. Jesus abençoava as pessoas. Jesus veio trazer o evangelho do reino. Jesus, querido, foi o segundo missionário que nós temos. Se Deus foi o primeiro missionário, o teu filho foi o segundo missionário. Por que a igreja contemporânea tem, amados, que fazer indiferença com o campo missionário? Portanto, nós precisamos fazer missões porque Jesus foi o segundo missionário. Mas, queridos, em terceiro lugar, por que é que a igreja contemporânea precisa fazer missões? Porque, queridos, os discípulos de Jesus também fizeram missões. Jesus preparou os 12, o seu colégio apostólico. E os 12 foram treinados por Jesus. Os 12 foram preparados por Jesus. Para que quando Jesus fosse assunto ao céu, amados, os 12 ficassem aqui na terra, dando continuidade no trabalho de Jesus. Foi isso que eles fizeram. Pedro, Tiago, João, André, eles, amados, foram incumbidos de uma responsabilidade de anunciar o Evangelho. E quando a promessa da descida do Espírito Santo sobre a vida deles se cumpriu, eles começaram a se ser dispersos. Começaram a sair um para um lado, outro para o outro lado, e assim juntos, queridos, eles começaram então a anunciar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho do Reino, que Jesus voltaria para arrebatar, para buscar o teu povo, mas precisavam aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, queridos, os discípulos de Jesus também fizeram missões aqui nessa terra. Por essa razão, eu e você não podemos viver indiferente. Não podemos fazer vista grossa com aquelas pessoas que estão caídas nas sarjetas, no mundo das drogas, das prostituições. Precisamos ter amor a essas pessoas e levá-las até os pés de Cristo Jesus. Se o Pai foi um missionário, se o Filho foi um missionário, se os discípulos amados também foram missionários, irmão, eu e você não podemos ser diferentes. Precisamos vestir a camisa e assumir essa responsabilidade de que você também é um missionário, que eu também sou um missionário, que a igreja contemporânea do século XXI, queridos, somos missionários desta terra. Mas, amados irmãos, por que é que nós precisamos de fazer missões? Porque, amados irmãos, a igreja primitiva também fez missões. Os apóstolos, a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então a igreja, querido, também assumiu essa responsabilidade. E olha, irmão, debaixo de perseguições, os imperadores, né, ali massacrando o povo, gente morrendo nas arenas, sendo jogada nas covas de leões, tendo cabeças decapitadas, perdendo pedaços de braços, perdendo pedaços de membros do seu corpo. Quanto mais prendiam, quanto mais eles morriam pelo amor ao Evangelho, mais o Evangelho crescia, mais a palavra de Deus era anunciada, mais o Evangelho se expandia. Amados irmãos, eu assisti um filme sobre missões há um tempo atrás,
chamado Bambus no Inverno. Um filme, aliás, muito bonito sobre missões. E uma protagonista do filme disse que o evangelho é igual ao bambu. Quanto mais corta, mais ele cresce. Assim foi o evangelho no primeiro século. Imperadores, Nero, Domiciano, Diocleciano. Querido, como que a igreja primitiva sofreu na mão desses homens? Foram mortos na arena, perdiam membros de corpo, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Continuaram marchando e anunciando a palavra do Senhor Jesus. Mas, queridos, por que é que nós precisamos fazer missões? Porque esta ordem, querido, em quinto lugar, esta ordem não é uma ordem dos discípulos. Esta ordem não é uma ordem dos apóstolos. E muito menos de nenhum pastor renomado da era atual. Esta obra foi do próprio Jesus. Ide a todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta ordem é de Jesus. Não foi nenhum pastor, nenhum cantor, não foi nenhum dos apóstolos, mas veio do próprio Pai. A ordem foi dele. Então nós precisamos fazer missões, queridos, porque a ordem é do Senhor Jesus. Se essa ordem é dele, eu não tenho que questionar. Você não tem que questionar. Nós temos apenas que abraçar essa ordem. Abraçar essa ordenança do Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos? Como que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos, amados irmãos, de abrir os nossos olhos e enxergar essa realidade. Precisamos fazer missões porque é uma ordenança do próprio Jesus. Mas, amados irmãos, por que devemos fazer missões? Sabe por quê, queridos? Porque este mundo jaz no maligno. Para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do mal. O mundo está no pecado. O mundo está na perdição. Por isso, queridos, neste exato momento, existem pessoas sendo mortas no mundo do crime, pelo mundo das drogas, da prostituição, da cachaça, do vício. Por isso que nós precisamos fazer missões para resgatar essas pessoas, abraçar essas pessoas e trazê-las para os pés do Senhor Jesus. Devemos fazer missões, amados, porque este mundo está perdido. Sem Jesus, o mundo está perdido, amados. Nós precisamos, alabaxu de canta, alabalaia, vestir essa camisa, tomar essa responsabilidade e nos colocarmos à disposição do Mestre na tua seara para fazermos missões. Mas, amados irmãos, por que nós precisamos fazer missões? Sabe por quê, querido? Porque esta mensagem, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, querido, ela é uma mensagem universal. O evangelho é para todos, amados irmãos. Com a mesma intensidade que o evangelho é para os brasileiros, também é para os chilenos. Com a mesma intensidade que o evangelho é para os chilenos, também é para os africanos. Com esta mesma intensidade que o evangelho veio para os africanos, também é, querido, para os chineses. Ou seja, o evangelho ele é sem fronteiras. Por isso, querido, eu tenho que pregar essa palavra. Eu tenho que fazer missões, porque Jesus morreu por todos, queridos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, alabaxu de canda, alabanaia, morreu por todos nós, por toda a humanidade. Por isso nós precisamos, queridos, de fazer missões. Por que é que nós precisamos fazer missões, querido? Em oitavo lugar, porque Deus, o Pai, deseja salvar a todos. O desejo do Pai é salvar a todos, queridos.
E você precisa se incumbir nessa responsabilidade de colaborar com o projeto de evangelização. Mas, amados irmãos, por que é que nós precisamos, querido, fazer missões? Porque o amor de Deus é uma abrangência, querido. O amor de Deus tem uma abrangência, amados irmãos, transcendente. Oh, querido, o amor de Deus, ele enxerga, irmão, uma pessoa caída na sarjeta. O amor de Deus enxerga, amados irmãos, uma pessoa da pior qualidade, homicida, estuprador, assaltante, pessoas que rejeitados pela sociedade. O amor de Deus vai lá e cobre essa pessoa. Por isso eu preciso fazer missões, porque o amor de Deus, querido, é um amor universal, é um amor transcendente, abrange a todos, querido. Por isso nós precisamos fazer missões. De repente você que está me ouvindo nesta noite pode se perguntar, mas pastor, onde que eu devo fazer missões? Por onde eu devo começar a pregar o Evangelho? Qual é o lugar? Qual é a região? Onde eu devo iniciar meu ministério como missionário? Em primeiro lugar que você deve fazer missões, querido, é na sua própria família. Você pode se questionar, mas a minha família? Sim, na tua família. Todos os membros da tua família são salvos? O seu pai, a sua mãe, os teus irmãos já são salvos? Os seus filhos, seus sobrinhos, seus primos, seus avós, seus cunhados, seus concunhados, são todos salvos? Então, amado, a nossa família é nosso primeiro campo missionário para fazer missões. Começa a ganhar os seus primos, começa a ganhar os seus filhos, começa a ganhar os teus irmãos. Ah, querido irmão, o campo missionário, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário para nós evangelizarmos. Você me pergunta, de que forma eu vou pregar para os meus irmãos? De que forma eu vou pregar para os meus primos? Irmãos, a melhor maneira de você evangelizar chama-se como a tua vida. Seja luz, seja sal, seja testemunho, para que eles possam olhar para a tua vida e se espelharem em você e ver que você, de fato, é uma pessoa de exemplo, de boa atitude, pessoas que têm um comportamento digno de ser imitado. Portanto, querido, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Mas, em segundo lugar, o segundo campo missionário que nós temos, querido, é o nosso bairro. É o nosso bairro, amados irmãos. É a rua que nós moramos e a comunidade que nós vivemos. Entrega folheto para os teus vizinhos. Convide para ir na tua igreja. Seja uma pessoa, um vizinho exemplar. Um vizinho que ame todos que estão ao seu redor. Então, queridos, o nosso bairro, a nossa rua, o nosso condomínio, queridos, é um campo missionário muito grande e vasto para ser ganho por nós. Portanto, queridos, este é o nosso segundo campo missionário. Onde fazer missões? Em terceiro lugar, o terceiro campo missionário que nós temos, amados irmãos, é o nosso setor de trabalho. Na empresa que você trabalha, os seus colegas, o seu patrão, as pessoas que frequentam o local de trabalho que você tem. É por isso, irmãos, que o crente tem que ser luz. Às vezes, o falar resolve, mas às vezes nem tudo. Às vezes é o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso jeito no trabalho, a maneira de conduzir o nosso trabalho, irmão. Gente está me olhando. Pessoas que estão ao meu redor estão vendo o meu comportamento. Estão vendo a maneira que eu trabalho, o jeito que eu me lido no meu dia a dia. Amados irmãos, o nosso comportamento é uma pregação, é uma mensagem exposta, é um esboço de mensagem escrito para cada um possa ler e entender
a nossa conduta, a nossa atitude, o nosso jeito de agir, a nossa maneira de se portar. Portanto, querido, a empresa que nós trabalhamos é um campo missionário. Mas, querido, onde fazer missões ainda nesse tópico em quarto lugar? Qual é o nosso quarto lugar? Quarto campo missionário que nós temos, amados irmãos, é na faculdade, lá na escola. A escola onde você estuda, ganha os seus colegas de trabalho, de sala de aula. Lá na faculdade, na hora do recreio, na hora do lanche, querido. Ali distribui um folheto, lê um versículo da palavra de Deus para alguém, ou simplesmente seja luz. No meio de uma sociedade ímpia e corrupta, no meio da juventude, precisamos, amados irmãos, de ser luz, de ser sal. Assim estaremos, queridos, fazendo missões na faculdade, na nossa sala de aula. Mas, queridos irmãos, em quinto lugar, o quinto campo que nós temos para fazer missões, amadas, é na nossa própria igreja. Você pode achar estranho, né? Fazer missões na minha igreja? Todo mundo que está lá dentro já é salvo. Todo mundo que frequenta a minha igreja já tem um nome escrito no livro da vida. Será que tem mesmo? Será que todas as pessoas arroladas no hall de membro da tua igreja estão frequentando o culto regularmente? Eu queria que você atentasse para isso, irmão. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas feridas dentro da igreja estão precisando que alguém vá lá e faça missões com ela, que ore com ela, seja um ombro amigo, que estende a mão, que abrace a ela e diga: eu estou com você, eu estou do seu lado, eu estou caminhando contigo. Queridos, a igreja também é um campo missionário de pessoas que estão machucadas, feridas, quebradas, desanimadas. A própria luta da vida, a própria circunstância da vida deixaram essas pessoas cabisbaixas, desanimadas e tristes. Portanto, queridos, a nossa igreja também é um campo missionário. Mas, amados irmãos, o que isso resulta na minha vida? Qual é o resultado de uma igreja, de um crente, querido, que se dispõe a fazer missões? Em primeiro lugar, o primeiro resultado que eu vejo na vida de um crente que se dispõe a fazer missões, amado, é que ele receberá o galardão pelo seu trabalho. A Bíblia diz que todo o nosso trabalho não será em vão para o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quem ganha a alma é sábio. Então, quando você ganha uma alma para Jesus, querido, você vai ser galardoado por isso. Que bom, que maravilha! Você ganhou uma alma para Jesus. Como isso é gratificante, meu irmão! Como isso é um resultado maravilhoso da nossa vida! Você vai receber das mãos do Senhor Jesus o galardão por este trabalho que você está prestando para o Senhor Jesus. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, o segundo resultado que eu vejo na vida de uma pessoa que ganha missões, que faz missões, amadas, é que ela terá, irmãos, o prazer e a alegria de chegar perto do Senhor Jesus, no dia do tribunal de Cristo, que vai receber os galardões. Ele não vai chegar lá, irmão, de mãos vazias. Querido irmão, como é bom você saber que você foi útil no reino de Deus. Você vai poder apresentar ao Senhor as almas que você ganhou para Ele. Isso é muito importante, irmãos. É muito gratificante demais para cada um de nós que estamos trabalhando e ganhando almas no reino do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, em terceiro lugar, o terceiro resultado que eu vejo na vida de uma pessoa. Eu estou citando aqui alguns, irmãos. Alguns para você ter uma ideia da importância de você fazer missões. É que em terceiro lugar essa pessoa vai ter... Não sabe que a nossa coroa vai ser coroada e vai ser ornamentada com pedras. Pedras
preciosas. E essas pedras são também o nosso trabalho. Então, quando você receber a sua coroa, o prêmio, né, do seu trabalho, do seu galardão aqui nessa terra, querido, você vai ter uma pedrinha a mais na sua coroa, labaxu de canta, labanaia. Você vai ter uma pedrinha a mais na sua coroa. Ganhe almas, irmão. Invista no reino de Deus, porque o que você investe no reino de Deus é algo que a traça não rói, a ferrugem não come, o ladrão não te toma, nada acaba, é permanente. O que você ganha aqui nessa terra, amados irmãos, vai ficar tudo aqui. Mas o que você, irmão, investir no reino de Deus é eterno. Ninguém toma, ninguém rouba, o ferrugem não rói, a traça também não come. É algo eterno. Por isso, queridos, invista no reino de Deus. E em quarto e último lugar, quarto e último resultado de quem está ganhando alma fazendo missões, é que quando ele chegar, irmão, imagine essa cena, no trono, no tribunal de Cristo, querido. E quem vai estar lá? O próprio Jesus, chegar perto de você, te coroar, te galardoar, você ser premiado, dar o troféu, aqui está o seu troféu, pelas almas que você ganhou. Tenta imaginar isso, irmão. Chegar lá de mãos vazias, não fez nada para o reino de Deus, não pregou, não fez missões, não ganhou nenhuma alma para Jesus, não fez sequer nada para o reino de Deus. E aquela pessoa que trabalhou, receber das mãos do Senhor Jesus o galardão, o prêmio, a coroa. Irmãos, a labaxu de canta, labanaia. Isso é muito glorioso, irmão. Isso é muito maravilhoso, irmão. No nome do Senhor Jesus. Se desperte a partir de hoje a fazer missões. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Muito obrigado por tudo. E eu te agradeço por ter ficado comigo até este presente momento. Eu quero orar por você neste momento. Querido Deus, querido Pai. Eu quero neste momento, meu Pai, colocar esta vida nas tuas mãos, ó Pai. Que está ouvindo esta mensagem. Meu Deus, que ela possa se despertar, meu Pai, para fazer missões. Pregar o Evangelho, anunciar a tua palavra. Desperta a tua igreja, meu Pai. Desperta o teu povo, meu Pai, para fazer a obra do Senhor Jesus. Estamos no fim. A igreja vive, meu Pai, nos momentos finais dessa terra. Desperta a igreja contemporânea para pregar a tua palavra, para fazer missões e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Em nome de Jesus,